Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os nomes de Deus. Cada um deles realça um aspecto do seu caráter. Hoje, com a sua graça, nós vamos estudar o nome Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. E para isso nós vamos ler a primeira passagem da Bíblia em que esta referência é feita. Foi feita por um homem chamado Gideão e está em Juízes, capítulo 6. E para nos contextualizarmos, vamos ler alguns versículos, não todos, mas alguns versículos a começar no versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás de Ezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feita todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pequeno em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Depois no versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. O Senhor é paz. Jeová Shalom. Eram tempos difíceis para a nação de Israel. Era o 7º ano em que eles viviam numa extrema pobreza e numa grande humilhação. Eles semeavam as suas terras e provavelmente na altura da colheita, antes dela ser feita, os medianitas, apoiados pelos amalequitas e outros povos do Oriente, desciam até eles e saqueavam as suas terras. Levavam todo o seu sustento, deixavam-os nesta extrema pobreza. E não somente levavam o trigo, os cereais, tudo aquilo que eles pudessem levar para a sua alimentação, mas também levavam o gado, levavam as ovelhas, os bois e os jumentos. E o que não podiam levar, destruíam. Eram como gafanhotos que se espalhavam pela nação, com um espírito destruidor total. Para salvarem as suas vidas, o povo de Israel refugiava-se nos montes, nas covas e nas cavernas. E politicamente não tinham um governo central. Do ponto de vista espiritual, sentiam-se desamparados por Deus e não discerniam que esse desamparo era uma consequência da idolatria à qual eles se tinham agarrado. Como país, eles não tinham paz. As famílias não tinham paz também, porque sempre naquela expectativa que eles iriam voltar, que os medianitas que voltariam. Temendo pela sua vida, pela vida dos seus entes queridos, pela vida dos seus filhos, dos seus amigos. Não havia paz na nação, não havia paz nas famílias, não havia paz nos corações. E esta passagem apresenta-nos um homem chamado Gideão. Ele é-nos aqui apresentado fazendo uma coisa que é muito interessante. Ele tentava salvaguardar o alimento para si e provavelmente também para a sua família. Ele tinha algum trigo, era necessário malhar o trigo. E ele, com receio que os medianitas entretanto viessem, se é que já não estavam lá instalados na terra, ele malha esse trigo não na eira, como seria expectável. Ele está a malhar o trigo no lagar, quem sabe durante a noite.
Ele é visitado. Ele é visitado pelo anjo do Senhor. Se entrarmos em grandes pormenores, temos aqui uma cristofania. No Velho Testamento vemos isso várias vezes, em que Jesus aparece como o anjo do Senhor. Não é um anjo, é o anjo do Senhor. E ele é tratado depois, como aqui também nesta passagem, como sendo o Senhor. É Jesus que existiu sempre, o Pai da eternidade. Ele apareceu antes da sua encarnação, antes de ter nascido em Belém. Isto chama-se então a cristofania. Aparece-lhe o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor chama-lhe de homem valoroso. Não era esse o conceito que Gideão tinha da sua pessoa? A sua autoestima, como também a autoestima nacional, estava praticamente reduzida a zero. Quando o Senhor diz que ele é um homem valoroso, até porque ele ali estava a mostrar valentia, quando estava a proteger o seu trigo dos medianitas, ele tem o conceito dizendo que o seu milheiro, que as suas posses, é mais pobre em Manassés e eu, na casa do meu pai, sou o menor. É curioso, muitas e muitas vezes, a opinião que o Senhor tem de nós e dos homens não é a mesma que os homens e nós temos de nós próprios. E isso também acontece no meio do povo de Deus. Se não vejamos, Moisés era um homem poderoso em obras e em palavras. Isto são palavras ditas por um homem cheio do Espírito Santo, Estevão. Mas o que é que Moisés pensava acerca da sua própria pessoa? Não tenho facilidade em expressar-me, não consigo falar bem, sou pesado de língua. Jeremias, quando o Senhor o enviou com uma missão nobre e necessária, ele disse: Senhor, envia outro, por outras palavras, eu sou uma criança e eu não sei falar, e o Senhor diz que tu és um profeta. E o que faz a diferença face à nossa incapacidade e aos nossos medos é que tanto a uns como a outros, tanto a Moisés, como a Jeremias, como a Gideão, o Senhor disse a mesma coisa: eu sou contigo. E o que faz a diferença não é tanto a nossa capacidade, porque mesmo que tenhamos alguma, ela vem de Deus. É aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Moisés compreendeu isto. Mais tarde ele diz: Senhor, se tu não fores comigo, eu não sairei daqui. E ele lembrou-se da promessa que o Senhor lhe tinha dito: eu serei contigo. E é neste contexto que depois Gideão oferece um sacrifício ao Senhor e ele tem esta frase: o Senhor, Jeová, Shalom, o Senhor é paz. A paz é um dos bens mais desejados pelo ser humano. É possível ter muitas coisas, ter tudo, mas se não tivermos paz, se não tivermos paz na nossa nação, se não tivermos paz no nosso interior, no nosso íntimo, na nossa alma, o que nos vale as riquezas do mundo inteiro se nós não tivermos paz? A paz é apreciada particularmente em tempo de guerra, mas também é uma necessidade vital do nosso dia-a-dia. Claro que o soldado que está a travar uma guerra, como ele almeja por um dia de tréguas, por um dia de paz. Se eu pudesse ter um dia de paz. Mas também, por exemplo, uma pessoa famosa não se pode dar ao luxo de ir almoçar um peixe fresco num restaurante simpático, numa esplanada à beira-mar, porque se expuser assim, o almoço dessa pessoa vai ser interrompido tantas vezes. E mesmo que não seja interrompido, à volta cria-se aquele clima de murmurinho e apontam para ele e é fulano e alguém diz ao lado, mas não é um bocado parecido, não é ele, é ele. E está o almoço estragado por falta de paz. Diz Elvis Presley, quando atingiu o apogeu da sua fama, conhecido mundialmente, alguém um dia faz-lhe uma pergunta e diz: o que é que você desejava nesta altura? O que é que você mais apreciaria? E ele disse: eu daria $1 milhão. Se eu pudesse voltar à minha terra durante uma semana e ninguém me reconhecesse, só gostaria de ter uma semana de paz. Mas um dos presentes mais preciosos que o Senhor tem para o ser humano é a paz.
Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram dizendo paz na terra. Era o presente de Deus. O príncipe da paz iria descer do céu para coabitar entre os homens. E entre outras coisas, para lhes dar paz. Tornar possível usufruirmos de paz. Já no Antigo Testamento, o Senhor dizia em relação à nação de Israel, é este contexto, mas que nós podemos aplicar porque toda a palavra de Deus é apta para nos ensinar e para nos confortar também. O Senhor dizia: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E Ele diz: pensamentos de paz e não de mal. Eu em relação a vós tenho pensamentos de paz. E podemos apropriar esta promessa de Deus, este sentimento de Deus. E nós sabemos que em relação a cada um de nós, independentemente de onde nós estejamos, física, geograficamente e espiritualmente, o Senhor tem um sentimento profundo no seu coração em relação a cada um e diz: eu acerca de ti eu tenho pensamentos de paz. Eu hoje quero vos falar acerca de 3 aspectos da paz. E lançando como manto sobre estes pensamentos um lamento que o Senhor teve sobre a nação de Israel. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. E se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, podemos usufruir da paz. E a nossa paz ser como um rio. Não de águas turbulentas, mas um rio de águas quietas, de águas tranquilas. E o primeiro aspecto da paz que eu gostaria de partilhar convosco é a paz na sua vertente de maior necessidade que nós temos. Nós temos a maior necessidade de todas é termos esta paz. Paz com Deus. Paz com Deus. Ao lermos atentamente a palavra de Deus, e isto é tão descurado pelas religiões, nomeadamente aquelas que se dizem cristãs, que não valorizam isto, ainda não compreenderam isto. Mas nós, pela graça de Deus, compreendemos e entendemos pela sua palavra. Nós uma e outra vez, repetidamente, nós vamos realçando com a convicção maior que nós pudermos ter. Vou falar acerca desta necessidade de termos paz com Deus. Porquê? Porque o diagnóstico de Deus a nosso respeito não é famoso. Poderíamos correr as várias páginas da palavra de Deus, mas basta-nos nos quedarmos em Romanos capítulo 5, versículo 6 diz assim. Diz que nós, aos olhos de Deus, aos olhos das pessoas podem ter um conceito completamente diferente deste, mas aos olhos de Deus o Senhor diz que nós somos fracos devido aos nossos pecados. E isto aplica-se a todos nós e a cada um. Fracos, versículo 6, ímpios. Versículo 8, pecadores. E agora reparem, versículo 10. O Senhor diz em Romanos 5, 10, nós somos inimigos de Deus. E isto devia nos preocupar. E devia de criar em nós uma apetência grande para que isto mudasse. Então, mas eu estou inimizado com Deus, como também a palavra de Deus o afirma mais do que uma vez. Deus vê-me como inimigo por causa de eu ser pecador. Mas é possível fazer alguma coisa para que esta inimizade seja quebrada, seja anulada, mas é possível ser transformada em amizade. No mesmo capítulo 5, o versículo 10 diz que nós somos inimigos, o versículo 11 diz: mas nos gloriamos em Deus, não em nós próprios. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por meio do Senhor Jesus. Não é depois de ver-se, não é após a nossa partida, é agora. Por meio de Jesus alcançamos, diz Paulo, escrevendo aos Romanos, alcançamos agora a reconciliação. É por meio de Jesus. E a Bíblia diz em Colossenses, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Jesus na cruz. Essencialmente, ele estava ali para matar a inimizade. Ao levar sobre si os nossos pecados, a suportar a ira de ter suspenso entre o céu e a terra para estabelecer a paz entre os homens da terra e Deus que estava no céu. Temos paz com Deus pelo sangue da sua cruz. Nós
Conhecemos a palavra de Deus, o Evangelho, que tem vários nomes. É chamado na palavra de Deus como o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, mas também é chamado o Evangelho da paz. Porquê? Porque anuncia que é possível nós termos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé. E estou também a citar Romanos capítulo 5. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A grande questão é esta. Já te reconciliaste com Deus por meio do Senhor Jesus? Quando é que te podes reconciliar? Agora. Mas como? Recebendo Jesus como teu Salvador, como aquele que na cruz do Calvário suportou a inimizade de Deus contra ele para tornar possível nós sermos membros da família de Deus. E não somente filhos, mas também amigos. O Senhor diz aos seus discípulos: eis que não os tenho chamado de servos, mas tenho chamado de amigos por causa disto. Amigos. Amigos. Paz com Deus. Isto é tão importante que o Senhor deixou uma mensagem em ministério para cada um dos seus filhos. De que ninguém está desobrigado, ninguém é excluído desta missão. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. Como que se Deus por nós rogasse. Rogasse o quê? Nós rogamos tal a importância, a premência e a necessidade. Nós não somente devemos de anunciar este Evangelho da Paz. Não. Nós devemos de rogar às pessoas que se reconciliem com Deus por meio de Cristo. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Estou a ser textual em relação à palavra. Hoje, agora, aqui, eu rogo também, em nome de Cristo, que te reconcilies com Deus por causa da obra que Jesus realizou na cruz. Faz isso agora. Faz isso agora. Eu ia dizer, faz isso hoje. Eu digo, desliga agora este vídeo. Põe em pausa e reconcilia-te com Deus. Por meio da fé em Cristo, que levou sobre si na cruz os teus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a tua justificação. Paz com Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto da paz que eu gostaria de partilhar convosco é a paz de Deus. Em primeiro lugar, paz com Deus. Em segundo lugar, a paz de Deus. A paz de Deus é uma bênção muito especial para o povo de Deus. Antes de ir à cruz, Jesus disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Depois de ele ter ressuscitado, ele apareceu no meio dos discípulos. Estavam numa casa, trancados, fechados, com medo. E ele anunciou em primeira mão, em primeiro lugar. Era a principal necessidade que eles tinham naquela altura. Paz seja convosco. Há saqueadores da nossa paz. E esses saqueadores podem ser ansiedades, preocupações, os medos. Qual o antídoto? Como é que nós nos podemos apropriar desta paz de Deus? A Bíblia é clara quando, em Filipenses capítulo 4, diz assim: o Senhor está perto, versículo 5, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, vão-me contar tudo. Senhor, eu estou assim. Eu não consigo tirar esta ansiedade do peito. Esta preocupação da mente. Quando me deito, ela está cá. Quando eu me levanto, ainda aqui continua. E se eu acordo à meia da noite, ela também continua a mim. Mas tu dizes, Senhor Jesus, tu dizes que dás a paz, Senhor, que a tua paz substitua esta ansiedade, esta preocupação. Eu entrego tudo. Então o versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E agora reparem, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz de Deus. A paz que vem
de Jeová Shalom. Finalmente, o Deus de paz. Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus quando nós lançamos sobre Ele em oração e súplicas. Lançamos sobre Ele as nossas ansiedades. O terceiro aspecto da paz é o Deus de paz. Isto leva-nos para um patamar mais alto, um nível mais elevado. Paz com Deus, paz de Deus, o Deus de paz. A paz com Deus e a paz de Deus são bênçãos. Temos comunhão com o Deus de paz. Temos comunhão não com a bênção somente, mas com o abençoador. O Deus de paz. O Deus de paz. Ter comunhão connosco. Vivermos em amizade com Deus. Em comunhão com Deus. Isto que Enoque experimentou durante 300 anos da sua vida. Enoque andou com Deus. Que Deus era ele? Também era Jeová Shalom, o Deus de paz. Que não somente é a bênção, mas também o abençoador, o Senhor de paz. Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. É este Jeová Shalom. Andarmos com Deus, perto está o Senhor. Vi um pensamento e com isto termino. Salvo erro, num dos livros que C.H. Mackintosh escreveu sobre Gênesis, e ele a comentar Enoque, que andou com Deus. A certa altura, ele diz: para Enoque, o céu e a terra era apenas uma questão de altura. Porque ele aqui na terra andava com Deus, e quando foi arrebatado, continuou a andar com Deus. Era apenas uma questão de altura. Termino com uma saudação. A saudação que o apóstolo Paulo faz aos romanos, da parte final da sua carta. E ele diz: e o Deus de paz, Jeová Shalom, seja com todos vós. Amém. Que Jeová Shalom, o Deus de paz, seja com todos nós. Amém.